Pessoal, a entrevista de hoje é com a Cat. É uma brasileira do Maranhão que tem múltiplas personalidades, que é conhecido hoje em dia com o nome Transtorno Dissociativo de Identidade, TDI, e é caracterizado por uma fuga involuntária da realidade. Há uma desconexão entre pensamentos, identidade, consciência e memória, onde a pessoa acaba desenvolvendo duas ou mais outras personalidades. No caso da convidada de hoje, ela tem outras duas personalidades. Um menino e uma menina. A causa subjacente dos transtornos dissociativos é o trauma sofrido na infância. Todas as pessoas que desenvolvem o TDI tiveram uma situação muito traumática, maior, quase todos os casos, abuso sexual na infância ou, em casos extremos, total negligência. O objetivo da entrevista é apenas de cunho informativo, sem característica alguma de entretenimento. É isso que eu queria deixar aqui explicado, mas vamos ao caso de hoje. Sou advogada e ativista contra tráfico humano nos Estados Unidos e hoje eu estou aqui com a Kate, do Maranhão. Nós vamos estar falando aqui sobre o transtorno dissociativo de identidade, conhecido no passado como múltiplas personalidades. Então aqui é a Kate, nós vamos estar fazendo algumas perguntas para tentar entender o que é o TDI. Então, Kate, muito obrigada por aceitar o convite. Eu sei o que é TDI, mas eu gostaria que você explicasse, da sua forma, o que é o TDI. Então, TDI é como se fosse um fragmento de identidades, por isso muitas pessoas chamavam... Por isso teve essa troca do nome, que antes era múltiplas personalidades, e agora é transtorno dissociativo de identidade, porque ele vai muito mais além do que uma troca de humor, ou de jeito, de personalidade. Ele é literalmente uma troca de identidade, como se você se entende como eu. Então, quando a gente fala de transtorno dissociativo de identidade, a gente está falando como se fosse várias pessoas compondo o mesmo cérebro. Então, elas podem ter sexualidades diferentes, gêneros diferentes, idades diferentes, são como pessoas diferentes dentro do mesmo corpo. Então, esse fragmento da identidade. E como é que surge o TDI? A grande maioria dos casos surge por causa de traumas na infância. Então, a grande parte dos pacientes de TDI, eles sofreram um grande trauma na infância e o cérebro entendeu a forma de lidar com isso, nesse fragmento em identidades. Ok. E quando que as identidades apareceram para você e se apareceram em quais anos? Anos diferentes? Como que foi? Isso. No meu caso, somos poucas identidades, é um sistema pequeno, somos três. Eu fui a que nasci no corpo. A primeira identidade, ela nasceu, eu era tão pequenininha que eu não consigo me lembrar. Segundo os meus familiares, cerca de 4, 5 anos de idade. Então, bem novinha. 3 identidades aqui no Case System. Eu, Kathleen, Cat e Kit, por isso tudo com K. Daí o nome do sistema é K. Ok. Eu fui a primeira identidade a nascer. Na verdade, eu não nasci junto com o corpo. Eu fui o primeiro fragmento, vamos dizer assim. Então, eu fui a primeira identidade a nascer. Sendo bem sincera, eu não lembro quando eu nasci. Deveria ter 5 anos. Já a minha segunda identidade já nasceu na fase adulta, aos 18 anos de idade. E ele, no caso, a que nasceu quando eu era adulta, ele é mais novo. Oh, meu Deus, que cachorro satânico! Oi, gente! Eu sou o Kit e aqui é o Key System. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas e não tá entendendo nada, vou te explicar do começo. E a que nasceu quando eu era pequenininha, ela cresceu junto comigo, então ela tem a minha idade. Ah, então tá. Então vamos lá para ver se eu entendi direito. Elas nasceram em tempos diferentes, né? Em determinado tempo da sua vida, um quando você era criança e outro você já era indo para a fase adulta. Mas apresenta para a gente quais são as outras identidades que a gente acabou nem falando que você tem. Quais são elas? Que sexo são? Então, aqui nós somos três, né? Eu, Cat, a identidade que veio quando eu era criança, que inclusive pegou o meu nome de batismo.
que é Kathleen, meu nome de certidão de nascimento. E o que veio na fase adulta é o menino, ele tem um sexo masculino, que é o Kit. Então são essas 3 identidades. Só deixando aqui esclarecendo para o pessoal que eu vou estar me referindo a eles como alters, né? Que seriam essas identidades. Os alters envelhecem ou não? Eles vão ter sempre a mesma idade? Depende. Então, tem alter que envelhece, tem alter que não envelhece. Por exemplo, a Kathleen, quando eu era criança, ela cresceu junto comigo. Então, eu fiquei adolescente, ela ficou adolescente, fiquei adulta, ela ficou adulta. Já o Kit, pelo que aparenta, ele não cresce. Até então, ele continua sendo um menino que a gente supõe, que a gente não sabe a idade certa dele, que ele tem entre 15 e 16 anos. E durante todos esses tempos, eu já tenho 23, ele não cresceu, ele não mudou, ele continua com os mesmos comportamentos de mais novo desde quando ele nasceu, quando eu tinha 18 anos de idade. E esses alters, eles são formados de acordo sempre com aquele abuso que aconteceu no passado, uma negligência ou qualquer coisa desse tipo, ou eles foram nascendo com novos traumas que foram ocorrendo? Ou todos são derivados de um trauma só? Pode ser, assim, no meu caso, foi 2 traumas diferentes. Ah, Mas ok. o paciente pode ser ainda do mesmo trauma de infância, de outros traumas, às vezes não é necessariamente um trauma que pode criar uma nova identidade. Às vezes, vamos supor que você está passando por um problema, você não sabe comunicar sociavelmente. Então, o seu cérebro entende que é melhor criar uma nova identidade. A pessoa, quando ela tem TDI, o cérebro ele acredita que a melhor forma de lidar com qualquer tipo de problema é com a criação de uma nova identidade, um alter, no caso. Uhum, Então, uhum. criando alters ao longo da vida, sendo por lembranças do trauma quando ele era criança, por novos traumas ou por uma série de fatores. Depende muito. E os alters, eles têm noção que eles são alters, que eles têm um papel primordial na sua vida, ou eles se sentem como indivíduos em separado? Eles conseguem entender essa conotação que eles são alters ou não? Depende. Vou falar por mim. Eu tive o diagnóstico já bem tarde. Então, antes, eu e a Kathleen, a gente pensava que não sabíamos o que éramos. Então, achávamos que nós duas éramos uma só e que a gente só era, desculpe o termo, mas que a gente era louca. Uhum. Depois, acho que a gente passou a entender que, na verdade, somos alters, que compõem o sistema de uma pessoa com TDI. E como o Kit já nasceu depois que a gente soube que tinha TDI, então ele já nasceu, a gente já explicou, então ele já sabia que ele fazia parte de um sistema, que ele era um alter, então vai depender de paciente para paciente. Tem pacientes que já sabem que são alters, então eles entram, conversam com os outros aqui dentro da mente mesmo, e eles entendem o seu papel, a sua função, e já outros ficam nessa confusão mental, não sabem o que são, o que estão fazendo aqui, porque são assim, depende muito. Mas então, e os seus alters, eles se conhecem entre eles? Tipo, o Kate e a Caitlin. Eles se conhecem, eles sabem da existência um do outro. Sim, isso tudo é porque quando a pessoa tem TDI, ela meio que cria um espaço mental, que a gente chama de headspace. Uhum. Então, quando, vamos supor, eu, Cat, estou no front, as outras 2 identidades, elas meio que se acolhem ali. Então, ela fica naquele espaço mental. E elas se veem como pessoa mesmo. Então, elas se materializam. Então, eles conversam com os outros, podem se tocar, se abraçar, como se fosse um ambiente para eles ficarem, enquanto tem outro aqui fora. Então, eles sim têm essa interação. Nossa. Inclusive, aqui fora e aqui dentro, por exemplo. Eu estou aqui no front, mas eu consigo ouvir eles falando. Então, é por isso que é comum pessoas com TDI escutarem vozes, na verdade, as identidades e comunicação com quem está aqui fora. Nossa, que coisa interessante, né? E outra coisa, você gostaria que elas se integrassem e passassem a ser uma pessoa só, que eles desaparecessem ou não? Não, como é que eu posso explicar? Eu convivo com ele há tantos anos que eu passei a ter afeto. Eu Oh, considero irmãos. Inclusive, não só eu, como integrantes da minha família. Já consideram cada um como um. E minha mãe sempre disse que tem 4 filhos, minha irmã e nós 3. Então, criar um afeto, sabe? Eu passei a conseguir burlar os sintomas, a conviver bem em sociedade. Então, eu sinto que integrar não é algo que nós uhum. queremos. Não é nossa visão.
a gente faz tratamento para melhorar, mas não para entregar. Ah, ok. Mas se a pessoa quiser fazer, vamos supor, tratamento para integrar, é possível ou não? É possível, só que é bem complexo e muito difícil. Ah, Vamos supor, ok. eu vá na psicóloga e eu começo o tratamento para integração. Eu posso até conseguir essa integração, nunca se sabe, mas ela não é significativa que ela vai ser para sempre. Vamos Ah, supor ok. que eu entrei e eu sofri um novo trauma, eu passei por um momento difícil, eu posso fazer esse fragmento de novo. Então, por isso que dizem que TDI não tem cura. Não há nada que diga que você não vai criar uma nova identidade, mesmo que você integre, entendeu? Ah, ok. Ok. Por exemplo, você disse que eles sabem da existência um dos outros. Cada um tem uma personalidade diferente. Existem, por exemplo, comidas que você gosta e eles não gostam. Hábitos que você gosta e o outro não. Existe isso? Como que é? Existe, sim. É porque quando a gente fala de personalidade, a gente fala de gosto também. Como as personalidades elas são muito diferentes, elas acabam tendo gostos diferentes. Vou usar o nosso exemplo. Um gosta muito de rock, o outro já não gosta muito. E acontece muito comum, um gosta muito de carne e um é vegetariana. Pode Uau, acontecer. São ideologias, sabe? Então, ok. acaba, esse fragmento ele é tão elevado que acaba indo até para esses hábitos, gostos. É tão tal que na gente muda até o jeito de falar, a tonalidade da voz, a forma de se expressar, o jeito de se vestir, tudo se altera. Você disse que a Caitlyn, ela surgiu quando você era criança, mas ela evoluiu na idade, então ela teria mais ou menos a sua idade, né? Isso, 3 anos. Tá. Agora, uma coisa, quando que eles aparecem? Vêm na frente, up front? Quando? Quando que isso acontece? Você precisa estar no momento de estresse ou ser mais nem menos eles podem chegarem na frente? Depende. Pode ser o que a gente chama de gatilhos. Vamos supor que, por exemplo, é muito comum pessoas com TDAH ter ansiedade. Então, sempre que eu estou ansiosa, o cérebro entende. Como melhorar a ansiedade dela? Vou trocar, entendeu? O cérebro sempre acha que a melhor forma é através do TDI. Então, se eu troco se eu estou ansiosa, se eu estou triste, se eu estou estressada, cansada. Ah, às vezes tem até os gatilhos positivos. Vamos supor que eu falei que a Kathleen gosta muito de rock. E ao fundo começa a tocar uma música de rock, o cérebro inconscientemente traz ela para o front, entendeu? Nossa, olha que coisa incrível. Então, por diversos fatores e quesitos é possível ter a troca. No seu caso especificamente, você já chegou a ficar com algum alter por alguns dias ou semanas ou meses, ou não? Eles entram e saem em questão de horas, minutos? Já sim, já o kit já passou vários dias. Acho que o recorde foi 7 dias. Ele passou 7 dias no front sem trocar com ninguém. Eu quero que passe a maior parte do tempo. Só que, no meu caso, as trocas elas acontecem com frequência, mas eles não passam muitas horas, muitos dias. O máximo é 2 dias, um dia, algumas horas. Só que existem casos extremos, quando, por exemplo, estamos sobre muito estresse, ou a depressão está muito forte, a ansiedade está muito forte. Aí acontece de o Walter passar vários e vários dias sem que haja nenhuma troca. Isso depende muito. Uhum. E mais uma coisa, você trabalha ou estuda, algo assim? Sim, a gente estuda, a gente está fazendo faculdade de engenharia na Federal. Então, a nossa rotina é bem pesada, mas a gente consegue conciliar com todos. E por exemplo, aí é a Kate que está na universidade, eu sei que todos fazem a parte de uma pessoa só, mas o que você aprende é um conhecimento seu, né. E, por exemplo, eles estão lá também na universidade, um dia você tem prova na universidade, pode acontecer de alguém vir na frente e não saber nada do que está acontecendo? Então, depende muito. Como é que eu falo? A gente compartilha as memórias e os conhecimentos. Então, eu Ok. estudei, então eles também vão compartilhar esse estudo. Só que o que acontece? Como foi eu, Cat, que estudei, eu vou absorver melhor aquele conhecimento, os maiores Uhum. detalhes. Vamos supor que eu estudei matemática, então eu vou absorver melhor aquele assunto. Como eles dois não estavam no front quando eu estudei esse assunto, eles vão absorver, mas não com a mesma intensidade que eu que estava no front absorvi, entendeu? Então, Uhum. cada um estuda por si próprio. Então, quando a Kathleen vem ao front, quando o Kit vem ao front, eles estudam assuntos que eu, Cat, já estudei,
Porque é aquilo que você mesmo falou, a gente não sabe quem vai fazer a prova, então qualquer um dos três podem fazer a prova. No caso, os três têm que estudar. Por isso a Uau. nossa estudo ela é muito pesada. A gente tem que estudar o triplo do que os outros. Uau, meu Deus. Minha primeira vez no front é o que foi o mais, como é que eu posso dizer? Foi muito difícil, porque eu não lembrava muito das coisas. Eu me perdi de ônibus, me perdi na universidade, que a gente já tá na universidade. Eu me perdi. Ai, meu Deus, eu tirei nota baixa na prova. Não trouxe as atividades, foi horrível. Foi o pior dia da minha vida, foi o primeiro dia de front da minha vida. Beleza, foi triste, cara. Mas acontece, né? Quando que seus amigos, o pessoal da faculdade ou professores ficaram sabendo que você tem TDI? Eu acredito que na pandemia, quando eu tive coragem de contar, até então ninguém sabia. Quem sabia mesmo, desde sempre, era só minha família e os profissionais que eu fazia tratamento. Ninguém mais sabia. Eu sempre tive vergonha de contar. Eu achava que ninguém ia acreditar em mim. Foi depois de conversas com a minha mãe que ela decidiu que eu teria que contar para os meus amigos, né? Pelo menos aos mais próximos. Porque eu não tive coragem. Então eu decidi publicar um vídeo no TikTok e acabou que viralizou e acabou que eu soube. Mas com apoio familiar a gente conseguiu lidar, todo mundo sabendo, e por incrível que pareça, as pessoas receberam essa notícia de forma positiva. Então, eles se adaptaram bem a saber que a gente tinha TDI. Oh, uau. E eles nunca tinham percebido que tinha alguma coisa diferente? Por exemplo, em determinada parte não era você, eram eles, ou era o Kate ou a Caitlin. O que eles achavam disso quando isso ocorria? Então, todos os meus colegas tinham plena certeza que eu era bipolar. E eu, como eu não Ok. eu tive diagnóstico de bipolaridade durante toda a adolescência. Então, eu nunca cheguei a negar, já que eles sempre me conheceram como uma garota bipolar, mesmo depois do TDI, eu não tive coragem de dizer que não era bipolaridade, era transtorno dissociativo de identidade. Então, eu deixei levar. Então, todos me tratavam como se fosse uma garota realmente bipolar. Oh my God. E mesmo naquela época, quando eles entravam, eles nunca se identificaram por nomes nem nada. Não, porque a gente não sabe, é o que eu falei, como a gente não tinha diagnóstico, a gente não sabia o que a gente era, o que a gente se tratava. E é até um dos motivos pelo qual os nomes são todos parecidos, porque a gente escolheu já depois do diagnóstico e a gente Sei. quis que os nomes fossem parecidos. Mas até então, antes, quando era bipolaridade, a gente não sabia o que a gente era, a gente pensava que a gente era uma pessoa só, que a gente tinha alucinações, a gente não sabia direito, então a nossa adolescência foi bastante conturbada antes do diagnóstico, sem saber do que a gente era se tratar. E você, quando tá lá sozinha, tal, né, vocês três, você conversa com eles? Tem um diálogo, assim, interno? O tempo inteiro. Oh, meu Deus, você nunca fica sozinha. Exatamente, literalmente. Então, tal que às vezes eu esqueço e eu começo a falar aqui, assim, cochichando comigo mesmo. E começo a mexer, eu mexo muito as mãos. E aí a minha mãe, às vezes, se eu tô em público, a minha mãe dá um toque. Ela fala, você tá falando alto. Aí eu, desculpa. Mas estando com eles é costume a vida inteira, então a gente se acostumou a isso. O tempo inteiro Os, conversa. os Alters já brigaram entre si? É possível isso ou não? Nossa, muito possível, porque, como eu te falei, tem personalidades diferentes, gostos diferentes. Então, eles brigam muito. Principalmente as minhas duas outras identidades, eu fico naquele meio termo. Ou porque eu digo para as pessoas imaginarem como três pessoas dividindo uma kitnet pequena. Brigar por coisas bobas, porque a gente divide o mesmo corpo. Então, qualquer besteira é o motivo de uma briga, principalmente quando a gente tem opiniões muito diversas. Então, é muito brigar. É um total, eles brigam tanto que é por causa disso que eu tomo um dos meus remédios. Porque quando dá de madrugada, parece que é o momento, na hora de dormir, é o momento que eles ficam mais agitados e que eles conversam mais e a gente não consegue dormir. E tem que tomar remédio para conseguir dormir. Nossa, sério? E tem isso, então? Uau! E a sua família, como você disse, seus pais ou irmãos, não sei se você tem mais, eles sabiam que tinham algo diferente, que não sabiam o que era o nome, né? Isso também havia sido percebido por familiares mais distantes, ou eles achavam que
você estava ficando, tipo assim, muita gente, eu já ouvi aqui nos Estados Unidos, as pessoas dizendo, eles pensavam que eu tinha assim, um monte de espíritos, eu já ouvi isso tanto aqui, entendeu? Então tem familiares que falam, nossa, aquele lá é cheio dos espíritos, que depois foram saber, não, eles tinham os alters. A sua família mais distante, tios, primos, eles achavam que tinha alguma coisa estranha? Então, como eu te falei, a minha adolescência foi muito conturbada. Quando eu era pequena, eles até achavam que eu tinha amiguinhos imaginários, que eu tinha um probleminha. Tá. Quando veio a adolescência, eles já começaram a achar que talvez fosse uma questão espiritual. Uhum. Porque quando trocava a identidade, como eu te falei, não trocava só o meu jeito, a minha personalidade. Eu mudava o meu jeito de falar, de andar, de me comunicar. Mudava meio que como se fosse realmente outras pessoas. Como minha família é muito religiosa, Uhum. foi óbvio, eles acharam que eu tinha espíritos. Então, a gente vê tantas religiões que você nem imagina. E sempre Uau. diziam, médium. E a gente já foi na Umbanda, espírita, católica, Assembleia, Batista da Paz. A gente foi a minha adolescência inteira de igreja em igreja, Uau. porque certeza que era uma questão espiritual. Espiritual. Isso. E quem ajudou a tirar essa ideia da cabeça dos meus parentes mais antigos foi a minha mãe. Depois Uhum. de diagnóstico, falou, olha, isso, ela foi conversando com um por um até as pessoas começarem a entender e tirar um pouco essa ideia de espírito da cabeça. Uhum. E outra coisa, você disse que eles vieram em épocas diferentes, por traumas diferentes, né? É, Sim. ainda considerando os outros 2 traumas que você teve, ou outros mais, eles ainda podem, você pode vir a ter mais alters no futuro, mas sem criar um novo trauma, sem ser decorrente de um novo trauma, eu digo, mas baseado nos antigos traumas. Pode sim, porque, por exemplo, foi o que eu falo para minha psicóloga. Eu costumo muito reviver os traumas do passado. Eu, Uhum. Cat, eu esqueço os traumas. E Ok. eles absorvem as lembranças, então eu não Uhum. lembro. Mas eu sofri por causa do que os meus pais falam, de documentos. Uhum. E aí eu revivendo. Só que quando eu revivo é como se fosse a primeira vez. Então eu sofro tudo como se fosse a primeira vez. Aí passa alguns dias eu esqueço novamente. E eu fico nesse vai e volta. Eu lembro, choro, revivo, esqueço, sabe? Então é possível sim que eu venha a criar uma nova identidade pelas lembranças de um trauma do passado. Não só eu, como eles dois podem criar novas identidades a partir de relembranças de traumas do passado. É possível sim. Você já chegou a algum local que você, Kate, de casa, tá, tipo assim, tô indo no shopping, aí daqui a pouco você se vê, nossa, eu tô fazendo o que aqui nesse lugar? Você tá num local totalmente diferente, que não era para você estar lá, já aconteceu isso? Nossa, tantas vezes, tantas vezes. Ah, é muito comum eu ter trocas, vamos supor, em festas. Porque um dos gatilhos de uma das identidades do Kit é a interação social. Ele gosta de pessoas, ele gosta de Uhum. estar em ambientes divertidos, então, sem querer, eu acabo trocando. Então, é Uhum. muito comum mesmo. Eu ir no lugar, mas chegar no lugar que nem sei como eu fui para lá. É muito comum, infelizmente. Nossa, e já aconteceu de um dos seus alters ter saído às compras e não você? E você chegar em casa, o alter comprou uma coisa que você mesmo não compraria? Ou uma roupa, ou uma Nossa, comida que você fala: "O que que essa roupa, essa várias, comida tá fazendo?" Já aconteceu? várias vezes. Inclusive, a minha mãe, ela tem que intervir, né? E aí, é tão fofo que ela compra, toda vez que ela vai comprar alguma coisa, ela compra em 3 peças. Ah, Aí a gente tem jeitos de se vestir diferentes também. Então ela acabou se adequando, se customizando. E aí, quando um vai comprar alguma coisa, a minha mãe, você tem certeza, os outros dois vão gostar? É tão tal que a maioria das nossas roupas são pretas, cinzas e branco, porque são uau. cores universais, que aí fica mais fácil para os três gostarem. Nossa, gente, que coisa incrível. Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas perguntas, que são tantas que eu tenho. Hã, deixa eu ver. Ah, tá. Com que frequência você disse que é em caso de estresse, tal, mas é possível eles aparecerem sem ser o Walter vir na frente, né, upfront, sem ser em caso de estresse? Tipo, você está conversando comigo, pode simplesmente resolver um e aparecer, é possível?
É possível, sim. Às vezes acontece de ter a troca e a gente não sabe o motivo, sabe? Às vezes só tem a troca. Se tem algum motivo, a gente não identificou. E acontece no aleatório mesmo. Uhum. E, por exemplo, você está estudando engenharia, obviamente você vai estar se graduando, você vai estar se formando e tal. No local que você for trabalhar, você pretende, você quer falar nesse local onde você vai trabalhar que vocês são 3 ou não? Você não quer informar isso? Bem Não. sincera, acho que não, porque como a gente é engenheiro, provavelmente a gente vai trabalhar em indústria privada. Ok. E isso não faria bem para o nosso currículo profissional, infelizmente. Dói Não. muito dizer, tem muito preconceito com Uhum. pessoas na área profissional. Então, infelizmente, a gente não vai poder trazer esse nosso lado para o nosso âmbito profissional. Nossa, mas que coisa, que triste, né, que hoje em dia, tantos anos já se passaram e as pessoas ainda têm um tabu em relação a isso, e não entendem que é um transtorno dissociativo, não é nada que vai colocar você em risco nem nada. Uma coisa, aqui nos Estados Unidos, eu assisto vários vídeos de pessoas que têm TDI, e eu já vi vários psicólogos, psicanalistas criticando. Existem alguns YouTubers, né, que eles têm até canal e tal, que eles ficam switching, trocando, né, os alters no ar, na hora que eles estão fazendo o programa. E muitos psicólogos, psicanalistas disseram que isso não é uma boa, tipo forçado, entendeu? Tipo, tá sendo entrevistado por alguém num programa, tipo, eu tô conversando com você, jamais vou pedir que você faça isso, mas existe, eu já vi isso muito, da pessoa falar, então veja se o Kate vem agora para falar comigo, e a pessoa fica lá um segundo, aí o Kate vem. E muitos psicanalistas desencorajam que seja feito esse tipo de coisa. O que você pensa disso? Então, eu nem consigo fazer isso, sendo bem Uhum. sincera para você, tem o controle das trocas. Existem pacientes que conseguem ter esse controle. Assim, eu acho que é, tipo, motivos. Vamos supor que um se dá bem melhor em matemática do que o outro. Eu até Uhum. entendo você querer forçar o que se dá melhor em matemática para fazer a prova. Uhum. Mas existem pessoas que elas trocam o tempo inteiro sem um motivo específico. O que que eu acho? Quando eu troco, quando eu tenho muitas trocas durante um dia, a minha cabeça dói muito, muito. Eu crio uma enxaqueca, assim, enorme. Então, eu acho que é como você está forçando demais a sua mente sem uma necessidade. Porque é óbvio que se você troca muito, você vai ter dor de cabeça no final da noite e você Uhum. vai estar se forçando algo sem necessidade. Então, eu acho que é tudo um motivo. Para as pessoas que conseguem controlar a troca, né? Eu não consigo. A gente não Uhum. consegue. Então, assim como os profissionais falaram, eu não indico. Porque eu acho que você vai estar forçando muito a sua mente, porque dói muito a cabeça. Nossa. Você disse que o Kate, o máximo que ficou, foram 7 dias, uma coisa assim. E já aconteceu o contrário. Você, a Kate, ficou por semana sem que os alters Ah, aparecessem. sim, sim. É como se eu passasse 80% do tempo. Eu. E aí depende do tempo. Por exemplo, agora, tá tudo bem, não tô com nenhum problema familiar. A única coisa que está acontecendo é estresse da faculdade. Então, as trocas, Uhum. elas não são frequentes. Mas vamos supor que minha mãe ficou doente. Uhum. Então, eu tô posta em uma situação de estresse e eu vou trocar com muita mais facilidade do que em momentos que eu estou mais de boas, entendeu? Então, depende muito. Mas eu que já passei, assim, acho que 2 semanas. Foi duas Uhum. semanas sem trocar. Foi massa. E eles têm memórias, tipo assim, como é que eu posso dizer? Aqui surgiu quando você era criança, ela tem memória dos traumas de quando você era criança. Aí tem a Caitlin, que surgiu quando você já era adulta, né? Eles dividem comunicações, um sabe o que o outro sofreu. Por exemplo, o Kate sabe o que você sofreu, ou que a Kate, você consegue entender? A Caitlin sofreu? Ou eles não têm memórias assim juntas? É totalmente à parte? Então, depende, vamos supor. Quando a gente sofreu o trauma que oriou o Kit, que é quando nasceu na fase adulta, Uhum. quem estava, inclusive, era a Kathleen, a outra identidade. Ah, ok. A gente dividiu o mesmo trauma. Nesse dia, a gente trocou. Então, é como se a gente tivesse dividido o trauma. Ah, tá. Então, ela lembra nitidamente do trauma que veio do Kit. O Kit, ele lembra do trauma que ele nasceu. Mesmo ele não existindo ainda, Oh, ele uau. lembra que ele nasceu, sabe? Já o Kit não sabe
ele não se lembra do porquê a Kathleen nasceu. Então, ele não se lembra de Ah, coisas entendi. memórias muito distantes. Ele só lembra de memórias do trauma pro nascimento dele para cá, entendeu? Então, traumas, lembranças da adolescência, de quando a gente era criança, ele não lembra, mas isso depende, sabe? O autor, ele pode, tem autores que lembram de tudo, tem autores que não lembram de nada, tem autores que só lembram do seu nascimento para cá, vai depender. Nossa, que coisa, é muito interessante, né? Uau, é incrível. Eu estou sempre vendo vídeos a respeito disso. Isso é uma coisa assim, eu não sei, acho que desde a época de faculdade a gente estuda um pouco da mente humana, né? Fazendo medicina legal dentro da faculdade de Direito, e uma das coisas que a gente aprendeu também foi a respeito disso, né? Aqui nos Estados Unidos teve um caso que foi feita a defesa de uma pessoa que praticou um crime. A defesa do advogado é que foi um dos authors que praticou o crime. Tem um único caso aqui na história dos Estados Unidos que foi aceito como válido, essa explicação. Então, a pessoa acabou não sendo criminalmente responsável pelo crime, porque ficou mostrado, provado, que foi um dos authors que praticou esse tipo de crime. Eu estou querendo chegar assim, nesse caso, eram ali várias pessoas do bem e teve uma pessoa que foi lá e praticou um crime, fez um crime horroroso, que era uma pessoa do mal. Não estou perguntando exatamente o seu caso, se você sabe, é possível uma pessoa ter alters do bem e do mal, alguns que são bons e outros que não são bons, ou não? Como que é isso? Possível sim, porque o que eu te falei, eles têm personalidades diferentes. Então, pode acontecer de um alter cometer um ato estranho, né, um ato ruim, enquanto os outros jamais fariam isso. É possível sim, eu sei que tem muitos casos famosos, principalmente nos Estados Unidos, que são sobre isso. Uhum. É possível sim, e muitas vezes as pessoas que não cometeriam esses atos ruins, às vezes nem lembram do ato que um dos autores fizeram. Às vezes tem essa barreira de amnésia. Então é possível sim, um alter ele ter essa personalidade ruim, enquanto os outros têm personalidades boas. Uhum. E tudo isso é um transtorno dissociativo de identidade, então está tudo aqui na sua cabeça, mas existem fisicamente, como você falou, eles têm gostos diferentes, eles têm maneirismos diferentes também? Jeito de se comportar, de falar, ou não necessariamente? Não necessariamente, mas muitos têm. Por exemplo, no meu caso, eu tenho. Então, quando eu falo que a gente, apesar de ter personalidade diferente, a gente tem tonalidade de voz diferentes. Oh. Então, fala de voz, uma voz um pouco mais para dentro, uma coisa mais rouca, que é o caso da Kathleen, e eu um pouco mais para fora. Uhum. Um é bem, você pode dizer que eu falo muito movimentando as mãos. A Uhum. Kathleen é mais assim, sabe? Ah. E o Kit já é meio assim, interativo, ele tá sempre. Então, sim, a gente muda a nossa forma. E eu acho que é o motivo de os nossos pais acharem que era espírito, a gente muda a nossa forma de falar, às vezes até a nossa forma de andar, de Uhum. se comportar, se fosse realmente os maneirismos. A gente realmente muda as nossas formas de comportamento, ela muda de um para o outro. E mas uma das coisas que eu sempre quis saber, fica à vontade se você não quiser falar a respeito disso. Hã, Você já sentou alguma vez e falou: "Não, eu quero contar para eles o que que aconteceu comigo"? Ou você não sei se você consegue me entender, tipo assim, você já teve essa conversa, esse diálogo com eles: "Eu quero que eles saibam o que aconteceu comigo", ou você não tem memória de nada do que aconteceu com você nos traumas? Não tem. Ah, não. Então É por isso isso que que eles são acontece. criados, para te Isso, é proteger. exatamente. Só pronto, você falou. O TD ele é chamado de transtorno protetivo. Então, literalmente, eles são criados para me proteger. Então, toda vez que eu passo por um trauma, eu esqueço o trauma, mas a identidade que nasceu por causa do trauma, ela absorve aquela lembrança, sabe? E é por isso que eu digo que eu fico revivendo, porque eu esqueço. Então, toda vez que eu lembro, é como se fosse a primeira vez. Eu não lembro. E aí eu esqueço, aí lembro, aí esqueço, aí lembro. Então, mas eles lembram sempre. É uma memória vívida neles. Então, eu a identidade que sofreu o trauma, ela pode sim esquecer os traumas.
Ai, que interessante. Mas, por exemplo, eles surgiram por causa de trauma que eles sofreram, e eles lembram, obviamente. Então, quando eles vêm, eles estão na frente, né, up front, eles se sentem tristes? Como é que é? Como é que é? Porque eles lembram, eles estão lembrando de tudo o tempo todo, né. Mesmo que eles estão entrando hoje para te tirar de um estresse, de uma ansiedade, eles não estão vindo para te proteger hoje em dia daquele trauma, porque você não tenha mais a memória, né. Mas eles têm esse sentimento de tristeza, de estar lembrando do que ocorreu? Tipo, a Caitlyn Nossa, tem. sim, olha, por exemplo, vou supor aqui coisas que acontecem por causa do trauma. A Kathleen não gosta de toques masculinos. Ela não Uhum, gosta que um abrace ela, chegue perto dela. Isso é uhum, porque ela é um trauma vívido nas lembranças dela. uhum. Já o Kit também ele tem alguns fatores porque ele tem vívido na lembrança dele. Então ele tem medo de, vamos supor, ele tem medo de lugares com muita gente, ele se sente perdido. Eu acho que você falou que tinha hiperatividade, você deve ter, Uhum. muita gente, aí ele se perde, sabe? Ele dissocia. Então, eles vivem com um trauma. Eu sinto até que, eu sinto até que sou um pouco egoísta, porque eu consigo viver bem, enquanto eles têm que viver sobre a sombra das lembranças dos traumas. Ah, uau! E é uma coisa inconsciente, por exemplo, vamos supor que a Caitlyn, ela apareceu, então ela tem esse trauma, ela lembra. Você é a Kate, você consegue ver quando a Caitlyn está na frente ou não? Como é que é? Isso é muito interessante porque depende também. Eu dou o apagão total, que eu chamo, entre mim e a Kathleen. Então, toda vez que ela tá ao front, eu apago. Não lembro de nada. Tem uma barreira amnésica bem grande. O que eu consigo lembrar do que a Kathleen faz são flashes, sabe? Uhum, Depois eu volto pro front. Já o kit a gente divide. O que acontece? Eu consigo ver o que o kit está fazendo como se fosse um sonho. Então, eu tô vendo o que ele está fazendo. Consigo ver o que ele está fazendo, só que eu não consigo fazer o que eu queria fazer, como se eu estivesse vendo na TV. Eu uhum. consigo ver. É assim que eu me comunico com ele. Eu consigo falar com ele enquanto ele está Uhum. vivendo. Ele, entendeu? Então, eu que a gente compartilha as vivências, as memórias. Ah, A entendi. Kathleen, todo mundo, ela quase não tem amnésia. Ah, Ela uau. consegue ver eu como Kit. E o Kit também, ele tem quase não tem amnésia. Ele tem um pouco de amnésia também com a Kathleen, Uhum. mas ele ainda vê que eu que não vejo nada. Então depende. Tem barreiras amnéticas diferentes em cada um. E quando os alters estão, assim, na frente, por exemplo, como é que eles tratam a sua mãe e o seu pai? Eles tratam como pai, mãe, como que é? Sim, tratam como pai e mãe, tanto que eu te falei que eles se consideram irmãos, e a minha mãe os considera como filhos. Então, meu tio é tio deles, minha mãe é mãe Olha. deles, é irmã deles. Mas isso é no nosso caso, Sei, dependendo do sei. paciente, é diferente. E quando que você foi diagnosticado? O que que te levou a ir a um psicólogo onde foi dado esse diagnóstico? Nossa, aí é uma história muito interessante. Como eu te falei, eu tinha diagnóstico de bipolaridade. Uhum, Só que desde essa época eles já achavam muito estranho alguns sintomas. Eles ficavam. Até que o que aconteceu? A Kathleen, ela tentou suicídio, só que quem acordou no hospital foi eu. Então eu acordei sem lembrar de absolutamente nada do que tinha acontecido. E eu entrei em crise, em surto, porque eu tô no hospital. E na época eu tava entubada, foi muito sério, então eu fiquei assim. E aí a assistente social me levou no dia seguinte ao psiquiatra e ele me hum, diagnosticou esquizofrenia. Inclusive diziam que era caso de internação. E uau, aí minha mãe aceitou isso, a minha mãe não aceitou o diagnóstico, ela dizia que não era isso que eu tinha, não aceitou, e começou uma busca incansável de tentar entender o que que eu tinha, porque minha mãe não queria aceitar que eu tinha esquizofrenia. Então a gente saiu de psicólogo em psicólogo, até que um falou para mim que eu poderia ter um transtorno de personalidade, mas ele não disse qual. Ele disse que eu ia uhum, fazer sessões de terapia para uhum. definir. Sendo bem sincera, do pré-diagnóstico o diagnóstico foram 3 anos de sessões de terapia. E é considerado rápido. O diagnóstico de TDI, aí nos Estados Unidos é mais fácil, mas Uhum. aqui no Brasil é muito difícil. Demora anos e às Nossa, vezes nem é possível. É por isso que ele é considerado um caso tão raro. É porque o diagnóstico dele é difícil.
E aí são poucos casos nos dados científicos. Então, foi bem complicado para eu conseguir o diagnóstico de TDI. Agora só mais algumas perguntas, senão vou passar a noite aqui falando com você. Só uma curiosidade, você disse que a Caitlyn, ela tentou tirar a vida dela. Uma questão que eu tenho para você, ela foi criada, ela veio, né, na memória, aconteceu isso na personalidade para sua proteção, né? Mas ela deve estar convivendo com o trauma, e isso fez com que ela não aguentasse o trauma, e ela acabou fazendo algo desse tipo. Como que a Caitlyn, ela tem terapia especial, específica para ela, para que ela não volte a tentar fazer algo contra a vida dela? Então, infelizmente não, porque a gente não controla as trocas. E as nossas sessões de terapia, elas são semanais. Então, toda quarta e sexta-feira. Então, vai sorte. A gente vai fazer terapia na sorte. Só que o que a nossa psicóloga faz? Ela separa em pastas. Então, existe uma pasta da Caitlyn, uma pasta minha e uma pasta do Kit dentro da nossa pasta. Ok, yeah. Porque são realmente casos diferentes. Então, quando a Caitlyn ocorre, vamos supor, essa coincidência de estar a Caitlyn no front na hora da terapia, a psicóloga trata a Caitlyn como a Caitlyn, sabe? Porque ela literalmente trata como pessoas diferentes. Sei. Para cada um. Olha, que incrível. Agora, eu que fiquei confusa. Por exemplo, o entendimento que eu tinha, ou ainda tenho, não sei, é que eles vieram, né, foram criados para sua proteção. Sim. Então, na minha cabeça, eles eram assim, tipo, super fortes, sabe? Super poderosos, entendeu? Vieram para, sabe, tipo, levar teu trauma. E aí você vem e diz que a Caitlyn tentou contra a vida dela. Então, aí já não é aquilo que eu pensava. Tipo, não, veio para o que deve é, vou te proteger, vou fazer e acontecer. Não é bem assim. Na verdade, não. Eles são pessoas. Não é só porque eles vieram para me proteger do trauma que eles vão ser super fortes. Pelo contrário, a gente chora por tudo. A gente entende que tem que criar uma identidade, só que essa identidade ela vem com uma personalidade que pode ser bem aleatória, sabe? Não necessariamente eles são fortes. Inclusive, a Caitlyn tentou o suicídio porque ela achava que é exatamente isso que você falou. Ela achava que tinha que ser forte o tempo inteiro para suportar todas as minhas dores e do Kit. É porque a gente chama ela de protetora. Literalmente, quando a gente tem que, a gente costuma desempenhar funções para cada um. E ela é protetora do sistema. Isso foi muito para a cabeça dela no período que a gente estava bem conturbado. Por isso ela tentou o suicídio, entende? Então são pessoas que podem ter depressão, podem ter ansiedade, podem se sentir tristes, alegres, se apaixonarem. São pessoas, literalmente. Ai, que incrível. Nossa, Cat, muito, muito, muito obrigada por você ter participado. Eu acho que é um assunto que interessa muitas pessoas. A minha finalidade aqui não é para expor, muito pelo contrário, é para expor no bom sentido, entendeu? De que as pessoas possam ver isso como algo que, como você faz, você tem terapia, né? Não tem nada do que se envergonhar. Que, infelizmente, existe esse tabu, não somente, eu diria, nos Estados Unidos, ainda no Brasil também existe isso. Então, o fato de eu ter convidado você para ter participado aqui, eu vi, você tem um canal no YouTube, né? Você tem o TikTok, eu vou estar deixando tudo aqui para o pessoal tá vendo e tal. E você que quer dar continuidade no canal do YouTube, como é que vai ser? Eu vi que você tem 2 vídeos lá já. E a gente deu uma pausa por causa da faculdade. A gente está perto de se formar. Mas a gente vai voltar, inclusive, já vamos postar vídeo semana que vem. E você sempre se refere a todos como nós, nunca no singular. Eu, é sempre nós, os 3, é isso? A maioria das vezes eu falo nós. Tem alguns ambientes que eu costumo falar eu, mas aqui em casa, por exemplo, eu falo nós. Porque a gente considera já como somos Eu sei. nós. Então, eu queria agradecer a vocês, 3, por terem participado aqui dessa entrevista. E eu espero que o pessoal tenha absorvido bastante coisa e que, caso eles tenham pessoas na família passando por coisas semelhantes, que eles comecem a falar, olha, de repente pode ser que seja um caso como esse. Como você falou, muita gente tem essa coisa, achar que é espírito, está incorporado, está isso e aquilo, e às vezes não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas, de verdade, muito obrigada. Vou estar deixando aqui as suas redes sociais, tudo, e eu espero vê-la no futuro, em breve, uma engenheira. Engenheira, qual que você está fazendo? Qual tipo de engenharia?
engenharia de materiais. Olha que incrível. Que vocês tenham uma excelente carreira pelo futuro, tá bom? E muito, muito, muito obrigada a vocês. Eu que agradeço pelo convite, foi uma honra. Tá, um Obrigada. beijo, querida. Tchau. Beijo, tchau.